ar, telescópio de número 116. Estamos juntos pela 116ª vez. E eu dou as minhas boas-vindas ao novo Muso Fitness da podosfera cristã, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Eu sabia que a nossa conversa offline ia virar saudação, eu sabia. Tava esperando essa armadilha. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Hernani, pela apresentação, sempre muito propícia para o tempo e oportuna. A publicação de uma história em quadrinhos em que o Superman é bissexual foi o estopim de mais uma polêmica em nossa nada pacífica timeline. Um dos que resolveu criticar a publicação da HQ foi o atleta de vôlei Maurício Souza, então da seleção brasileira e do Minas Tênis Clube. Sua publicação foi amplamente criticada e o atleta acabou por ser desligado tanto do seu clube como da seleção. Por sua vez, o atleta e quem o defende argumentam que criticar a postura dele ou puni-lo fere a sua liberdade de expressão. Mas, afinal, o que é essa tal liberdade de expressão? Ela tem limites? Ela tem espaço adequado para ser apresentada? Qual é o papel e a importância da imprensa, da mídia? Existe algo mais importante do que a própria opinião? Toda opinião deve ser respeitada? Quais os perigos de se policiar as opiniões alheias? É sobre isso que nós vamos conversar, tendo aqui também, além do Muso Fitness e Pastor Rodrigo, é jornalista, então já se debruçou amplamente sobre o assunto. E recebemos também o nosso amigo, nosso querido companheiro de jornada, Alexandre Robles, a quem eu dou as minhas boas-vindas, agradecendo novamente a sua volta ao telescópio, participante do Telescópio 1, e que volta aí depois de um longo período. É bom ter você com a gente, Alexandre. Opa, o meu prazer aqui estar com vocês, muito bom, mais uma vez. Eu fiz parte do primeiro convidado, mas eu fui convidado para outros momentos. Acho que eu já estou no meu terceiro. Já é de casa. Eu sou de. Vocês insistem no erro, como eu estava falando agora há pouco tempo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, muito bom poder bater papo. Parte do 1 é só mostra o quanto você goza da nossa admiração mesmo, porque quando a gente começou, a primeira pessoa que a gente queria ter com a gente foi você. E aí a gente tem uma tradição nova quando a pessoa volta também, valendo uma paçoquinha amor. Você lembra qual foi o tema do primeiro telescópio, aquele cujo qual você participou? Eita, rapaz! No longínquo ano de 2016. Eu não lembro, não. Quando a gente era feliz, eu não sabia. Eu acho que na época, nessa época do programa Zero aí, não era enquete ainda não. Foi o 1, foi enquete e foi 2 assuntos. Eu visitei hoje também, vai ter o link aqui no post, quem quiser nos ver. Ah, que legal. Eu já era careca, eu fui o que menos mudou, eu já era meio careca, o Rodrigo e o Lucas mudaram bastante, vale a pena. O Rubens estava bonitão igual ele tá, esse estilo George Clooney. Mas o Rodrigo e o Lucas estavam bem diferentes. E os assuntos foram... George Clooney, ele chama a gente de gordo, assim, indiretamente, e chama você de George Clooney. É por isso que eu volto, né? É por isso que eu volto. A gente discutiu a invasão de estudantes do Centro Paula Souza na Alesp. Olha só. Legal, hein? Eles invadiram a Alesp e eu acho que o próprio Centro Paula Souza falando para... Deu sorte, hein, Rob? Deu sorte. Pediu uma CPI sobre a máfia da merenda escolar. Olha, foram temas bons, você deu sorte. Cada um que a gente pega aqui. E o segundo foi... Olha como... Isso que eu falo que a gente era feliz e não sabia. Era que o Michel Temer já estava nos seus rompantes golpistas, negociando ministérios antes mesmo do impeachment e ia colocar um bispo da Universal como ministro de Ciência e Tecnologia. E aí a gente tava com medo disso aí. A gente achava que não podia ficar pior, né? Pois então, a gente sempre acha que vai estar tudo bem. O Brasil desafia sempre essa... Eu tô com medo agora porque a gente tem a pandemia e aí eu não sei o que pode ser pior. E eu tenho com medo de falar assim, nada pode piorar. Eu tô com medo de fazer pior. Não, sempre dá, meu amigo, sempre dá. Infelizmente, parece que dá. Dá. E aí, né, Robles, a gente volta aí depois desses anos aí, indas e vindas, mas a gente chega nesse caso aí que aconteceu recentemente, do Maurício Souza. E não só ele, né, mas várias personalidades, principalmente relacionadas à igreja, nominalmente cristãos, confessamente cristãos, ou ligados ao governo, ou a alas mais conservadoras da sociedade,
extremamente ofendidas com a sexualidade do homem de aço. Do homem de aço. Coitado dele, né? Coitado dele. E expressando isso, né? Essa sua insatisfação com relação à sexualidade do desenho, como se isso talvez fosse uma doutrinação, um marxismo cultural e enfim. Eu queria, para começar, então, como é que você viu? Porque eu vi também que você manifestou sua opinião na rede social, de alguma forma, com relação ao episódio. Como você observou esse assunto e para a gente começar conversando aí sobre esse gancho aí que ele deu de que ele estava exercendo a sua liberdade de expressão. A primeira questão que me vem à mente assim, sobre este problema, sobre esta situação, é a gente entender que o que o rapaz lá fez, o que o Maurício fez, foi um ato criminoso, um ato de levantar e transformar em opinião pública aquilo que já é definido como crime, né? Não existe opinião homofóbica e opinião racista, como tentam falar hoje. Então, isso não é opinião, isso no nosso país já é tratado e trabalhado como uma questão de ordem e uma questão de crime. Então, a gente tem que começar a dar nome aos bois a partir disso, né? Você não pode fazer manifestações falando sobre temas que são muito importantes para a sociedade, que são temas que podem gerar problemas graves e mortes. Você não pode emitir uma opinião pública contrária ao que diz as nossas leis, como o nosso país está funcionando nesse sentido. Então, o que o camaradinho ali fez foi não emitir uma opinião, ele foi fazer um pronunciamento oficialmente homofóbico. Então, essa é a questão dele, né? E isso nos leva a ter que pensar aqui, conversar. Imagino que você vai querer perguntar também, a gente vai conversar mais sobre a própria opinião em si, as outras pessoas falando sobre isso, e o que quer dizer a homossexualidade ou a bissexualidade do filho do Superman, quais as considerações que a gente tem que trabalhar com isso, né? Mas a minha manifestação ali foi dizer, o que ele está fazendo é um ato homofóbico, ninguém mais pode usar suas redes sociais para fazer esse tipo de declaração e manifestação e achar que vai sair impune. Uhum. Engraçado pensar nisso, né? Por exemplo, ele tem o que ele expressou ali, a repercussão negativa ou positiva mostra que é uma opinião que é socialmente ampla também, né? Porque na mesma proporção em que foi questionado e reconhecido como um ato homofóbico, teve outras pessoas, a rede social dele cresceu bastante desde do evento, né? Então, assim, muitas pessoas se identificando com o discurso, falando que ele não estava sendo homofóbico, ele estava exercendo expressando muitos evangélicos com relação, principalmente. Então, assim, são problemas distintos, né? A homofobia que ele tem e o tamanho da voz que ele tem na sociedade para que a opinião dele seja relevante a esse ponto, né? E a liberdade que ele tem de expressar essa opinião, mesmo sendo ela um crime, como você bem nos localizou aí, né? A homofobia é crime no Brasil, graças a Deus. Então, assim, a gente tem duas coisas. O erro dele de ser homofóbico e o erro dele de manifestar essa homofobia na rede social para que esse discurso reverbere na rede social e que, de alguma forma, reforce esse tipo de opinião violenta ou homofóbica, né? Se é que vocês consideram que a opinião dele foi violenta. Então, assim, o erro dele foi ter manifestado, o erro dele foi pensar dessa forma, o erro dele é só a somativa de duas coisas. Tudo bem a pessoa pensar desse jeito, desde que ela não se manifeste. Eu acho que assim, posso só dar uma minha opinião dar minha opinião, ter minha liberdade de expressão. Não, mas assim, eu acho o seguinte, são algumas coisas diferentes, algumas etapas diferentes. Eu acho que o que o Robles falou no início foi nesse âmbito dele expressar publicamente algo que é considerado crime. Então, nesse princípio, assim, o que está errado aí, o que foi considerado errado, foi ele ser uma pessoa pública, né? Isso agravou, na verdade, o erro, né? Isso agravou o erro. Opinar em local público, que é a rede social, né? É algo que é um crime no Brasil. É igual, por exemplo, se você está na Alemanha e você vai falar sobre o nazismo, que é crime. Então é a mesma coisa, você vai sofrer as consequências. No Brasil
No Brasil é também? É porque na Alemanha eu tenho certeza que é. Mas no Brasil eu não tinha certeza. Então na Alemanha em outros países também tem, eu acredito que tem essa coisa do nazismo também. Mas é só um exemplo de que também, se você manifestar opiniões nazistas, você também está cometendo um crime e você vai ser passível de julgamento, você vai ser levado a inquérito e tudo mais. Então agora, por ele ser uma pessoa pública, isso se agrava porque tem mais visibilidade, tem mais gente vendo ele. E aí isso viralizou, né? Porque ele é uma pessoa pública, viralizou. E porque ele carrega também patrocinadores, né? Ele tem o nome da seleção, é um atleta, também tem isso. Então aí ele sofre consequências aí que não são consequências judiciais, obviamente, que ele perdeu o patrocínio, perdeu o lugar na seleção, são consequências do ato dele, responsável. Igual, por exemplo, você faz alguma coisa errada no seu trabalho que não condiz com a filosofia da empresa que você trabalha, você é punido, né? E no mundo capitalista que a gente está, isso é muito grave, né? Porque é atrelado à imagem, no caso dele. Então, o patrocinador não quer dizer que o patrocinador concorde ou não concorde com a opinião dele. Apenas ele acha que isso foi mal para a imagem do patrocinador. Então ele vai falar o quê? Eu não estou te julgando, estou simplesmente achando que a sua imagem faz mal para a nossa empresa. Por quê? Porque ela está atrelada a algo que é ruim hoje na sociedade, que é considerado um crime. Então eu acho que ele sofreu consequências por esse somatório de coisas. Agora, assim, entrando no âmbito particular, aí são outras discussões, né? Outras discussões. Porque, assim, ele primeiro tem que entender o que é homofobia, né? Porque eu acho que ele não entende o que é homofobia. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque se as pessoas entendem o que é homofobia, eu não acho que exista ninguém em sã consciência de caráter, assim, um caráter, no mínimo, de bem-estar social, que vai considerar que a homofobia é um absurdo. Eu discordo de que existe homofobia. Já é igual ao racismo, né? Igual uma pessoa, a gente sabe que existe, a gente luta contra, é estrutural, o preconceito, e a gente vai contra. Então, a pessoa em sã consciência, em que entende, né, que está sã das suas faculdades mentais e tudo mais, ela entende o que é homofobia, o que é racismo. Essa pessoa não pode achar que isso é questão de opinião, não. É uma questão que tem a ver com a vida, com o outro, com respeito, com dignidade, entendeu? E tudo mais. Então, se o cara entende que não existe homofobia, ou que aí não é sobre a fé, entendeu? Não é sobre isso, é sobre humanidade. Sobre humanidade. Então, eu acho que a minha posição é que eu acho que ele não entende. Assim como a maioria dos brasileiros, outras pessoas que são contra posicionamento homofóbico, eles não, ou são contra, que eu digo assim, eu não sei nem como dizer isso. Porque não tem como dizer, eu sou contra a homofobia. Não, eu sou a favor da homofobia. Não, é contra a caracterização de que existe homofobia. Isso. Né? É aquela frase que a gente estava conversando. Não vou deixar de fazer isso. Tipo, você vai fazer ou não vai fazer? Exato. A gente cai nisso. É nessa aí. Então, assim, eu acho que é isso. Então, eu acho que a pessoa tem que entender primeiro o que é isso, para poder começar a opinar se eu acho que existe ou não existe, se tem, se não tem. Existe racismo, existe homofobia, existe... Isso é crime. Eu acho que o que ele fez, e até o que várias pessoas fizeram, no nosso ciclo cristão, assim, não é nem que não existe homofobia, é que entra naquela seara do, não, eu tô querendo proteger aqui a minha família, os meus valores cristãos. Porque eles acreditam em outra coisa, aí vai para outro caminho dizendo que a homossexualidade só faz mal para a família e vai corromper os valores morais da família de bem. Então o mal não é a homofobia, o mal é a homossexualidade. É esse o lance. Isso, a homofobia, ela pode até reconhecer a homofobia como um mal, fala, não quero que os gays, homossexuais e a velha fala morram e sejam violentos, só tem até amigos que são, né? Mas eu não quero que isso entre na minha casa, porque isso vai corromper os valores que eu tenho como cristão, e aí isso de alguma forma reforça argumentos homofóbicos em cima disso. É aquela velha fala que a gente se escora o tempo todo, né? A gente que eu digo, os evangélicos, né? Eu amo o pecador, mas não amo o seu pecado. E aí entra aquela frase daquele pastor lá, o Naked Pastor, não sei se vocês conhecem ele no Instagram. Muito bom. Ele é muito bom. Ele fala assim, que toda afirmação que vem depois do mais, ela é mais importante do que a anterior, né?
Né? Ou então todo amor que você tem, ela acaba quando você coloca uma vírgula na sentença e diz o contrário. Mais ou menos isso. Então é tipo isso, a gente na verdade está se escorando numa justificativa porque a gente não quer aceitar o outro. É isso. Uma coisa que nós estamos conseguindo já desenvolver aqui é o seguinte, a opinião, ela se torna um crime quando ela, vindo a público, ela incita qualquer tipo de discriminação, de segregação e de violência em qualquer aspecto, seja violência psicológica, física, moral. Então, aí uma opinião, ela é crime. E nesses casos, assim, no nosso país hoje, por uma boa convivência civilizatória, por um desenvolvimento de legislação que é muito importante, nós precisamos sim entender que não podemos emitir certas opiniões porque elas vão desembocar num ato homofóbico, racista, misógino e por aí vai. Então, isso é uma coisa importante, que o que aconteceu naquele caso foi exatamente isso. Aquele camarada, pela própria visibilidade que ele tem, ele tornou uma opinião num ato homofóbico. E isso é que é condenado, isso é que ele acabou sofrendo as consequências comerciais, como o Rodrigo estava falando, porque é onde mais afeta mesmo esse mundo que nós vivemos. Então, mexeu no bolso, mexeu na grana, os caras se mexem. Então, ele sofreu as consequências disso. E eu nem sei se ele está sendo processado por alguma instituição, algum órgão, alguma... Então, eu ia falar isso. Eu não acho que ele nem foi para inquérito, nem nada. Não, eu acho que a consequência que ele recebeu foi consequência mercadológica. Ele recebeu um revés aí por conta da afirmação dele, que assim, é aquele negócio, você vai falar o que você quer, você tem que arcar com as consequências. Mas eu vi que ele já vai ser candidato a legislativo aí, e aí ele já ganhou outro emprego, já ganhou outra... Já ganhou imunidade, né? Imunidade parlamentar e tudo mais. Então, E isso levantou uma questão importante também, que foi até, virou trend topics no Twitter lá com o cara do Flow lá, o Monark, né? Que ele teve uma treta com o Antônio Tabet, que é um dos sócios proprietários do Porta dos Fundos, né? O Kibi Louco. E eles ficaram quase uma semana no Trend Topics por causa dessa treta aí, porque não vou falar mal do amigo Monark do podcast, que é outro podcast, mas ele não entendeu nada, né? Ele não entendeu nada. E o Antônio Tabet estava tentando explicar para ele, que ele estava falando sobre questão de opinião, né? Não quer dizer que se eu falo sobre a Coca-Cola, que eu gosto muito de Coca-Cola, é a minha opinião, não vou poder expressar porque a Coca-Cola faz mal. Aí o Antônio Tabet falou, cara, beber Coca-Cola não é crime. Entendeu? Então, assim, tem uma diferença. Se o cara quer ingerir Coca-Cola até ficar diabético, isso é um problema dele. Entendeu? Ele que está se matando com um consumo, com um produto que não é crime, não é ilegal. Agora, se você falar que vou cheirar cocaína ao vivo, você está fazendo apologia a drogas, pode ser processado, porque é crime. Entendeu? Então, assim, tem coisas que precisam ficar claras para entender a velha frase que a gente aprende no coleginho. A nossa liberdade acaba quando começa do outro. E a gente nunca entendeu isso. Que é um estudo social, por exemplo, que você entende que a liberdade do indivíduo, ela termina, justamente ela acaba quando essa liberdade afeta o coletivo. Né? Então, aqui do ponto de vista, eu entendo essa frase, concordo e tal, mas é que eu acho que boa parte desses problemas, e que são recorrentes, eles acabam sendo recorrentes justamente por causa desse pensamento do que meu direito termina onde começa o do outro. Me explico. Eu vi uma estatística que desde 2018, eu nem vou nem falar qual foi o evento que aconteceu em 2018, mas que desde 2018 no Brasil houve um aumento exponencial de grupos neonazistas que talvez até existissem antes, mas que não se sentiam na liberdade de se expressar e se manifestar da mesma forma que hoje eles se manifestam. Recentemente, no Rio de Janeiro, foi encontrado uma das maiores coleções nazistas fora da Alemanha de que se tem notícia, no Brasil. E isso não foi construído desde 2018. Já era uma coisa que as pessoas cultivavam. Então, eu pensar que a minha liberdade termina onde começa do outro, eu posso achar que no meu foro íntimo eu tenho liberdade de ser nazista, por exemplo. Né? E aí, essa opinião minha agora não violenta o outro, né? Se eu achar que isso cabe, eu posso ser homofóbico, como eu falei no começo, dentro do meu foro íntimo e fazer piada com gay ou com negro, ou seja lá com que minoria,
desde que ele não ouça, porque aí não vai afetar o direito dele. Só que quando socialmente esse tipo de comportamento começa de alguma forma a ser reforçado, e aí você tem um presidente da República que faz apologia à tortura, por exemplo, e não então, não sofre as consequências, eu outro entendo fator. que meu direito está ampliado, e aí a minha crítica a essa fala é só que ela não traz uma transformação necessária para que esse tipo de coisa não exista mais. Porque não é só o limite do que é direito do outro. Tá aí, eu tô falando isso, eu tô pensando junto com vocês, tô elaborando isso agora. Então, é bem interessante o que você tá falando, porque isso entra num outro fator, numa outra coisa que eu ia entrar. Porque, assim, esse princípio da liberdade termina quando começa do outro, ela tem a ver com o foro íntimo, então ela tem a ver com o particular mesmo. O que quer dizer o seguinte, sim, você quer ser nazista dentro da sua casa, você sozinho, você pode ser nazista, tá errado, mas, assim, isso não afeta a legislação e nem se transforma num fator de incentivo. Por quê? Socialmente, e o jornalismo, a gente passa muito por essa pauta, a gente estuda, inclusive na antropologia, que o que impede, por exemplo, um cara que é pedófilo abusar de crianças, exteriorizar isso, exteriorizar o seu desejo de pedofilia. Tem vários fatores, tá? Mas um dos fatores mais fortes é o inibidor social. Chama inibidor social. Que é o quê? Quando aquilo não é reforçado, aquilo não é incentivado socialmente, ou seja, aquilo é massacrado, aquilo tem uma ojeriza social sobre aquele comportamento, a pessoa tende a se retrair e considerar aquilo a ponto de análise, de reflexão, tratar aquilo e tentar pensar e buscar soluções para o seu pensamento. Quando você não tem isso, aí entra a sua fala, Hernani, que muito bem você colocou, que você começa a exteriorizar coisas que são coisas ruins, que fazem mal, e vão aumentando, e se você vai encontrando grupos que já não mais inibem socialmente aquilo que é ruim. Então, por exemplo, desde 2018, que nós vivemos aí o incentivo a várias práticas que são consideradas práticas criminosas, inclusive, e que vai diminuindo esse inibidor social e vai encontrando eco, vai reverberando em pessoas que tinham opiniões ruins e agora que eram opiniões, inclusive, patológicas, né, socialmente falando, e que vão encontrando força no seu discurso violento, né? E aí acaba chegando no ponto de que a gente está discutindo o indiscutível. Coisas absurdas vão aparecendo em pauta que a gente fala, gente, nós não estamos falando coisas que são passíveis de discussão, nós estamos falando sobre coisas que são crime, que são coisas que fazem mal para o outro. Não tem discussão, entendeu? Então esse fator do inibidor social é um fator que vai entrar nessa discussão, nesse tempero aí do que você está falando, Hernani. E assim, essa questão também que a gente está trabalhando aqui sobre uma coisa é a opinião, outra coisa é a manifestação pública daquilo que eu falo, o que pode ser tratado como passível de criminalização, por exemplo, né? Coisa é o que eu penso dentro da minha casa, não faço nada, não falo nada, outra coisa é a maneira como eu me expresso. E essa questão é muito importante nos nossos dias, porque nós estamos nos expressando com muito mais visibilidade, liberdade, rapidez. Então qualquer pessoa abre uma câmera, qualquer pessoa abre um microfone e emite sua opinião. E isso tem que ser regulamentado cada vez mais, porque uma opinião que é uma mentira, se eu contar para mim mesmo ou só na minha casa, eu afeto muito poucas pessoas. Mas quando eu transformo aquela minha mentira numa divulgação, como a gente vê acontecendo com o fenômeno das fake news, eu causo um grave problema para uma geração inteira, para um país inteiro. Então a opinião, ela não pode ser dada, nem uma pergunta que o Hernani fez no começo, na introdução aqui, né? Todo mundo tem direito a dar opinião, então a opinião de todo mundo vale? Claro que não. Porque a opinião tem que ser julgada, a opinião tem que ser avaliada. E, portanto, não é toda opinião que é válida e tem opinião que é criminosa. Então, assim, a sociedade precisa se organizar para dizer isso é mentira e isso nós não vamos aceitar porque é produção de fake news. A sociedade tem que se organizar e dizer isso fere a liberdade das pessoas, isso fere a integridade das pessoas, então nós não aceitamos que seja falado isso. Então, não existe liberdade de expressão
que não esteja condicionada ao bem coletivo. Não existe isso, isso é uma falácia. E a minha liberdade de expressão? Isso não existe. A liberdade de expressão está vinculada ao bem coletivo, ao que a maioria precisa, ao que uma geração pensa. Com todo o seu paradoxo, porque inclusive uma geração pode pensar que a minha opinião está errada e a minha opinião está certa. Mas mesmo assim, a minha opinião tem que estar subjugada a essa avaliação da maioria. E aí eu penso o seguinte, nós estamos transformando, dando espaço para qualquer opinião como se fosse uma referência de informação sólida. Então, uma frase que eu achei um absurdo esses dias, do rapaz que tem nome de bicicleta, mas eu prefiro o Calói, ele falou assim que, então quer dizer que eu não posso mais ter opinião racista? Alguém tem que responder esse camarada. Não, então, assim, foi o que o cara falou, mano, racismo é crime, irmão, você não pode ter. Não pode. E assim, o que eu acredito é que esse cara, ele sabe bem o que ele tá fazendo, ele tá jogando com o público dele. Não é idiotice, não é tolice, aquilo ali é uma jogada estratégica. Ele sabe que ele tá fazendo um comentário idiota e ele sabe que ele tá provocando a ira do seu interlocutor. Ele queria foi com o Tabet que ele falou isso, eu nem sei com quem que ele ficou batendo papo no Twitter também depois. Mas eu sei que esse cara queria mexer com a raiva para ser agredido. Ele não é idiota, ele não é besta. Ele sabe que o que ele falou é uma idiotice, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Eu desconfio que ele seja um pouco idiota, assim. Porque Pode ser também. O alto consumo de cannabis fez ele perder algumas noções. O que é uma grande mancada com os consumidores de cannabis, né? Exato. Ele está queimando o filme dos maconheiros de plantão, que tem maconheiro, muita gente boa aí. E muito inteligente. O bicicleteiro ali não pode ser tratado como parâmetro. Não. Falando de bicicleteiro, só um parêntese, porque eu vi Monark no Trend Topics. E eu, mano, que porra é essa de Monark no Trend Topics? Será que estão vendendo a bicicleta de novo? Porque eu não consigo, eu não sei quem é esse cara. Eu nunca ouvi o Flow. O Flow tem dois caras, tem o Monark e tem o Igor, né? Eu não sei, mas é nome artístico, né? Não sei. Às vezes é da família do cara, mas enfim, é só um parênteses. Sobrenome também, sei lá. Eu também nunca dei audiência pra eles assim, mas eu vejo alguns cortes quando as coisas viram absurdos que você Então, mas eu acho que é bem isso aí, é o corte, porque ele é da indústria da opinião. Então a opinião emitida no programa dele gera dividendos, ele ganha dinheiro e quanto mais polêmico for, mais ou menos. Então, mais ou menos, porque ele perdeu um patrocinador forte, que o iFood parou de patrocinar ele. Ele arriscou, né? Ele arriscou. Ele jogou na mesa muito alto ali. Foi mesmo. Mas ele tá vivendo da indústria da opinião. É isso aí. Ele tá dando a conta dele faz tempo com as opiniões dele. Agora, por exemplo, você pode ir pro Flow, pro podcast que você quiser. Não sei se vocês já fizeram um programa sobre isso, mas você pode ir pro podcast e falar que a Terra é plana. A gente só vai rir da sua cara, você não tá agredindo ninguém. Nós vamos rir da sua cara e perder tempo, talvez até perder um pouquinho de tempo e falar, deixa eu mostrar pra você que a Terra não é plana. Nós vamos rir de você. Né? A gente vai até gostar de brincar. Depois... Agora, quando você começa a falar sobre racismo e homofobia, e aí nós estamos falando de uma coisa mais séria, mais grave, aí é crime. Não é crime ser terraplanista nesse país. Podem ser à vontade. É igual o pessoal falar, não gosto de careca. E aí me ofende profundamente. Não me ofende profundamente que eu não ligo. Mas eu não gosto de careca. Mas eu não conheço ninguém que apanhe na rua porque é careca. Ou porque tá beijando alguém careca. Ou porque tá sendo careca dentro da igreja, né? Inclusive então, assim, o Antônio... Muda o patamar da... Inclusive o Antônio Tabet... O Antônio Tabet, ele entra num ponto que é muito importante, inclusive. Ele fala assim, que ele fala sobre essa questão do inibidor social. Ele fala assim, cara, quanto mais você tem opiniões assim, pessoas públicas botam opiniões assim, mais você está incentivando pessoas a cometerem homofobia. Não é racismo, homofobia. Então, assim, tem gente que ouve esses caras e vão lá e vão agredir o homossexual, vão ofender, vão cometer violências físicas, inclusive. Você está incentivando. Então, tem gente que... Aí
o bicicleteiro foi lá e falou assim, cara, eu não acho que é por aí, não. Aí o Antônio Tabet levantou uma questão muito importante. Você não acha porque você não sofre com isso. Nós não sofremos com isso. Nós não somos, nós não estamos nesse grupo de lugar de fala para poder entender o que um negro, um preto, uma preta, um homossexual passam por isso. A gente não tá nesse ambiente, entendeu? A gente é privilegiado. Então a gente entender esse lugar de privilégio é o primeiro passo pra gente poder recolher nossa significância diante de algumas pautas, diante de algumas questões que nós não vamos conseguir alcançar. Então, isso é muito importante, porque a gente acha que o cara só falou de um quadrinho, é só uma coisa... Beleza, é só um quadrinho, mas a fala dele não é só um quadrinho. A fala dele não é só uma fala sobre um quadrinho, ele tá falando sobre a homossexualidade. E quando ele fala sobre a homossexualidade, ele tá incentivando, ele tá mexendo em camadas perigosas, né? É igual se você fizesse uma piada sobre pedofilia, uma piada novamente sobre nazismo, sobre racismo. Você tá incentivando algo que, além de não ser humano, né, é crime. Então, assim, você está aglomerando pessoas, você está convocando pessoas que possivelmente estão guardando esse tipo no coração, que antes estava sendo inibido por alguma... por essa coisa moral de que a gente não faz isso porque isso é errado, que agora não, agora a gente está colocando em questão. Será mesmo? Será mesmo que existe racismo? Será mesmo que existe homofobia? Isso não é uma coisa que inventaram para ser... Então, assim, esse é o grande problema. E sabe uma coisa que eu tô pensando aqui também é o seguinte: a gente tem que entender a diferença da opinião para referência. Eu faço uma afirmação assim agora para vocês. Eu não respeito a opinião, eu respeito referência. Então, assim, nós aqui estamos dando opiniões, porque nenhum de nós é uma referência como um sociólogo. Então você não respeita ninguém aqui, você não respeita... Não, eu não respeito as opiniões de vocês, eu respeito a referência que está por trás da opinião de vocês. Então, assim, quando eu ouço o Rodrigo falar, quando eu ouço o Hernani falando aqui, e aí eu estou falando também nessa mesma posição que vocês, nós estamos reverberando referências que estão pensando e trabalhando no assunto. Eu não posso falar de racismo como se eu fosse uma autoridade. Sim. Nem por não sofrer e também por não pensar o assunto. Eu sou um homem das ideias, ok? Mas assim, o que eu falo está carregado de uma referência por trás de mim. Eu não sou autoridade. Então, assim, eu não respeito a opinião. Então, se as pessoas falam, todo mundo tem direito à opinião. Claro que não tem direito à opinião. Todo mundo deve buscar as boas referências. Porque senão, a opinião de um moleque espinhento de 15 anos que fica atrás do computador e ninguém vê, vai valer a mesma coisa que a opinião do sociólogo, do educador, entendeu? Não que inclusive, não pode. Que inclusive o Porta dos Fundos faz muito bem uma enquete que ele fala sobre o debate lá que fantástico. Ele faz. É fantástico, é justamente isso. É aquilo ali. Ele coloca um especialista e uma pessoa que nada a ver com o debate. Mas aí eu acho que também isso que o Robles falou faz sentido. Você já concluiu, Robles? Não, eu já concluí sim. Uhum. Faz sentido, só que dentro desse ambiente em que a gente vive hoje, de hiperexposição na rede social ou de hiperinteratividade entre os meios de comunicação, faz com que eu entendo e concorde com o Robles, mas que para o mercado, que é quem faz a roda girar, não é assim. Porque para o mercado, muito melhor do que ter uma opinião de alguém que é referência no assunto, é melhor ter a audiência de 10 milhões de pessoas que não são referência no assunto, mas que consomem o meu produto. Então, se você vai discutir homofobia na televisão, você não vai chamar 3 sociólogos para ficar lá batendo papo. Talvez a TV Cultura faça isso e a audiência dela é... ponto 1. Agora, se você vai lá na Record e coloca uma enquete, vota aí no seu Twitter, você acha que o Maurício Souza foi homofóbico ou não foi homofóbico? E a pessoa fazendo campanha no grupo da família, vota pra gente defender nossa família, e o outro fazendo não sei o que lá, e aí aquilo uma explosão de consumo, e aí é o anúncio que entra das Casas Bahia, rende R$1 milhão por segundo. E aí, dentro dessa lógica de mercado, eu entendo o que o Rob está falando, mas vocês concordam que a opinião de quem não importa tem muito valor para a questão do consumo? E aí você fica entre a cruz e a espada, né? Porque você não consegue atingir muita gente falando
das referências, né? Quantas vezes, quanto mundo do nosso ciclo assistiu o Café Filosófico? Pouca gente. Não, no jornalismo a gente chama de imprensa marrom, que é essa imprensa sensacionalista que vai atrás de você fazer aquilo que o povo gosta, né? Aquilo que é o circo, né? Nem tudo que tem, a maioria das coisas que tem no circo não são reais, e tem a ver com isso. O grotesco que chama atenção, né? Então a gente chama para que a imprensa vai atrás para trazer para o mercado audiência, né? O que o mercado ganha? Onde o mercado ganha? Audiência. Então, se eu tenho muita audiência, se está todo mundo vendo aquilo, aquela coisa, seja ela uma pessoa, uma personalidade, um programa de TV, aquilo ali é alvo dos patrocinadores. Né? Então, por isso que eu quero que o mercado se exploda. É por isso que eu só falo como resistência ao mercado. Sim. Eu não quero nem um pouco da atenção do mercado. Mas essa é a contracultura, é a contracultura do reino. A contracultura do reino é essa. É justamente isso. Todos nós cristãos deveríamos querer que o mercado se exploda. O problema é que a gente tem esse fetiche de tangenciar o inimigo como algo que a gente pode tocar e que está ali, é a iminência de chegar. E não como alguém que está impermeável. Isso dentro do discurso da igreja faz sentido para angariação de seguidores e para ampliação da sua voz. Por isso que várias vezes das discussões infinitas que a gente tem, sempre que aparece uma pastora fazendo um discurso, igual recentemente teve, racista, aí na mesma semana aparece um pastor com um discurso violento e fala, cara, além de todos os problemas que isso gera e todos os conflitos que isso gera para quem é cristão e lê e vê que isso aí é uma violência ao evangelho, a igreja acaba se tornando a curva do rio, sabe? Onde tudo que é lixo social, no pior sentido, desse tipo de gente que vai encontrar na igreja o espaço onde ela pode extravasar todo esse ódio reprimido socialmente, a igreja da liberdade dentro de uma pretensa liberdade de expressão ou pretensa liberdade religiosa, e a igreja que investe nisso é o Maurício Souza ganhando 1,5 milhão de seguidores em uma semana. Quem com discurso ponderado consegue isso? Não consegue. Porque a religião também, ela lida com outra questão nesse sentido todo, um outro problema, né? Que ela lida com a interpretação do sagrado. Então, convenhamos que a Bíblia que está na nossa biblioteca aqui, ela nos dá margens para uma interpretação equivocada que pode nos fazer homofóbicos, racistas e por aí vai. Então, se você pegar a Bíblia e não tomar cuidado, ou outros textos religiosos, eu falo da Bíblia porque é o nosso material. Nossa ferramenta, né? Nossa ferramenta. É o nosso lugar de fala. Exatamente. Se você pegar a Bíblia, eu com a Bíblia na mão, posso ser escravagista, misógino, xenofóbico, racista, machista. Então, sem essa interpretação adequada da Bíblia, que é o que a religião faz, a religião de modo geral, né? A igreja evangélica, que é o que a gente conhece um pouco mais aqui, mas a religião de modo geral, ela se utiliza do texto, que para ela é sagrado por si só. Ela diz que interpreta do jeito certo, porque a sua interpretação é a verdade, e ela, então, lida com a sociedade a partir desse lugar. Então, quando a igreja se levanta com um discurso homofóbico, ela acha que ela está lutando contra o mal no mundo. E isso é muito perigoso. E é por isso que a igreja virou bolsonarista, porque ela acha que está combatendo o mal no mundo. É isso aí. Não se trata apenas de uma opinião de gente que não sabe o que está falando. Não, eles acreditam que eles estão muito bem fundamentados para se levantar contra o que eles chamam de mal no mundo. E na bola da vez do mal no mundo é a homossexualidade e o que eles chamam de comunismo abortista. Que aí vem... 99,9% das pessoas que usam a palavra comunista não sabem nem o que estão falando. Não sabe nem o que é teologia liberal. Fala que os caras não sabem o que é teologia liberal, não sabem o que é feminismo, não sabem. Não sabe nada, exatamente. E aí, baseada nesse senso de que ela está protegendo o mundo do inimigo, ela vai definindo suas bolas. Então, assim, por exemplo, um dos temas muito importantes no Brasil hoje é o ataque agressivo e violento dos evangélicos contra as religiões afro, contra os praticantes de religiões afro.
em lugares como no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, nos morros, isso é um problema pandêmico. A igreja evangélica está destruindo centros de prática e de religião afro-brasileira. E esses caras estão achando que eles estão destruindo o diabo, entendeu? Então, e a gente sabe disso, a gente é criado em igreja evangélica, a gente sabe que a gente aprendeu a entender o mundo desse jeito. Isso se torna uma missão para a igreja evangélica e para a religião de um modo geral. Então nós temos um problema de ordem mais profunda e grave ali, que não é apenas educacional, mas é um problema de ordem emocional religiosa. E a grande questão é que os homens, nós humanos, a humanidade, ela é sempre inflamada através da religião. A humanidade nunca foi levada à batalha por um pensamento filosófico. A humanidade sempre se destruiu por motivos religiosos. Então, isso é que é grave, isso é que é perigoso. E aí, pensando no nosso métier aqui, que nós temos um bispo de Campinas aqui entre nós. Amém. Amém. Eu não sabia que você era do alto clero. Não sou nem de Campinas e nem bispo. De Campinas eu até toparia, agora bispo não dá. Isso é outro papo. Agora, o bispo Rodrigo, por exemplo, você tem uma tarefa, meu irmão, que é importantíssima na sua geração, que é resistir, porque a igreja evangélica, ela tem essa ideia de missão, ela está em missão, ela quer acabar com o mal do mundo. Ela elegeu. E ela tem no bolsonarismo a sua cara política. E isso foi o que destruiu o nosso país até agora, e sei lá onde vai parar esse negócio. E esse talvez seja o maior ranço, acho que a gente que é do clero, né? A gente sabe que esse talvez seja o maior ranço, né? Fora todas as atrocidades que a gente já viu, mas assim, ele atrelar o poder ao nome de Deus e fazer essa balança imoral, né? Porque é muito engraçado esse juízo de valor que os evangélicos criaram. Porque na época que eu me converti, que eu frequentava a classe da minha avó, eu sempre ouvia que minha avó falar que falar palavrão era pecado, era coisa de gente que não era de Deus. E hoje isso pouco importa, por exemplo, pra gente considerar o Bolsonaro um homem de Deus. O cara, ele xinga todo mundo, à torta e à direita, trata mal as pessoas, desrespeita. E ele é um homem de Deus, é um homem que Deus colocou lá pra fazer alguma coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, cara? Essas pessoas não conhecem o Deus delas, não conhecem de fato nada delas, pra poder associar um cara desse ao divino. E aí o problema é esse, que as igrejas abrem as portas e dão voz de púlpito pra esse camarada falar as mentiras, as atrocidades dele, como nunca antes houve, sabe? Eu sei que isso sempre foi uma busca pelos políticos, sabe? Tipo, de estar tentando se relacionar com a igreja, mas a igreja evangélica, ela sempre tentou buscar um caminho mais protestante, né? Só que ela foi perdendo esse protestantismo dela, né? Ela foi caindo nesse caminho de se atrelar ao poder, se iludiu com a luz de Roma e tá repetindo os passos aí da igreja do passado, lá quando teve em Constantino a sua glória, né, de estar no poder. E isso que agrava é que, novamente, a gente começa... o Hernani falou, a igreja se torna uma curva de rio. Tudo bem, a igreja ela pode ser essa curva de rio. O problema é quando a gente começa a concordar em ser a curva de rio também para todas as pessoas. A gente não ensina mais para as pessoas que assim, ó, vocês estão chegando aqui, vocês são a tralha social, mas a gente quer mostrar para vocês que existe um caminho de redenção, de você ser um humano que você foi feito para ser, entendeu? Vou te mostrar aqui como é que é o caminho. Não existe mais isso. Agora a gente é curva de rio de carteirinha, entendeu? queremos ser a curva de rio de carteirinha. E a gente acaba passando vergonha. Por exemplo, eu tava falando com o Hernani que essa semana passada eu fiquei, mano, desesperado, porque eu vejo pessoas amigos inteligentes, pessoas com acesso a livros, a cultura, não são pessoas burras, sabe? Não são pessoas ignorantes, ou não são pessoas simples demais que não têm acesso a tipo de conteúdo. Mas falando atrocidades, assim, por exemplo, sobre o movimento feminista. Gente que, assim, eu não sou feminista, não sou ativista feminista, nem minha esposa, mas a gente encontra nas pautas feministas... Eu sou, tá? Só pra recorde, just record, eu
Tá? Eu não sou. Então, eu não sou porque eu não conheço todo o movimento. Eu tô estudando, tô lendo, tô procurando saber. Então eu não posso dizer que eu sou. Mas eu tenho muita simpatia pelo movimento, muita mesmo. As pautas que o feminismo levanta, elas têm vários ecos encontra vários reflexos dentro do evangelho, na luta, inclusive pelo mestre. E eu vi as pessoas falando besteira mesmo, sabe? Ignorância que, se você se prestasse um pouco a estudar, você entenderia melhor o que está falando. Se você fosse um pouco mais honesto com o tema e procurasse assim, ler das fontes do feminismo, você ia descobrir que você está falando é uma grande besteira. Então, o que eu vejo hoje é que assim, esse lance da opinião, ela virou um monstro mesmo. Porque a gente quer falar de coisa que a gente nem estudou. A gente quer pegar fonte bizarra, assim, tipo, para ler, mas não é uma fonte do autor, sabe? Porque, por exemplo, quando você vai estudar quando você vai fazer uma pauta jornalística e você quer argumentar e falar os dois lados, a gente aprende o quê? Eu vou lá na fonte de um lado e vou na fonte A e vou na fonte B, né? Vou beber das duas fontes e vou dar a notícia, para ser honesto. Agora, e aí você desenvolve a argumentação, se você quiser fazer até uma boa apologética, você vai fazer isso, né? E aí o que acontece? Quando você pega a fala dessas pessoas, a opinião dessas pessoas, elas não bebem da fonte A e B. Elas bebem da fonte A, que é a fonte que elas estão inseridas, e ali tem fonte A falando da fonte B. E aí eu leio da fonte A falando da fonte B, mas eu não vou na fonte B para ver o que ela está falando. Eu fico aqui, bebendo da fonte A e bebendo do que a fonte A acha sobre a fonte B, e só consigo colocar na minha argumentação esse tipo de conteúdo. E aí você é desleal, é desonesto. E aí o que acontece? Esse discurso encontra eco, muito eco, porque o pessoal quer o quê? Quer homogeneizar a galera. E é muito triste ver igrejas buscando essa homogeneidade, essa asepsia, em que não há uma diversidade no discurso e não há pontos contrários que possam enriquecer o debate. Então eu quero falar sobre um tema, mas esse tema eu não estou no lugar de fala, mas eu me aproprio desse lugar indevidamente e eu ainda destilo opiniões que não são construídas a partir de fontes alternativas ou de fontes que eu realmente pesquisei. Então, assim, é uma deslealdade, é uma sequência de erros assim, grotescos, sem contar o fato de serem evangélicos, né, que vai piorando, vai aprofundando. E eu também acredito o seguinte, que existem épocas na história da humanidade em que o diálogo com os lados ele é viável e possível. Quando você está construindo um plano de desenvolvimento pedagógico, quando você discute, por exemplo, a questão da sexualidade humana, que ela é uma discussão para psicanálise, para psicologia, para biologia, para medicina e até para religião, que inclui, inclusive, homossexualidade, bissexualidade, etc. Essa aqui é uma discussão que já tem 50 anos no mundo ocidental, europeu e americano. A gente já está conversando sobre esse negócio, não aconteceu semana passada. Os especialistas estão se debruçando sobre isso para pensar o assunto há muito tempo. Então, nessas épocas, a gente tem diálogo. Só que nós não estamos vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dias em que o espírito do bolsonarismo tomou conta da nação e nós estamos em guerra. Então, uma pessoa não está entrando na rede social para falar: poxa, deixa eu apresentar o meu ponto de vista a respeito das questões raciais desse país. Os caras estão se levantando para ir para as redes sociais para dizer que não houve racismo, que não houve escravidão, etc. Então, assim, nós não estamos mais dialogando, não há diálogo, nós estamos em guerra. E por isso que eu digo, nós não temos que respeitar a opinião de ninguém que seja racista, homofóbico, terraplanista. Não existe opinião desses caras, nós não estamos com opinião. Por exemplo, eu li um negócio fantástico, que os caras que estão indo conversar lá no Flow, por exemplo, com o da bicicleta, os caras estão conversando com ele como se ele fosse Sócrates. E no fundo, cara, ele é só um menino idiota que tá falando bobagem e tá ganhando dinheiro pra fazer isso, entendeu? Ele não é nem o Sócrates do Corinthians, que dirá o filósofo grego. Então, o cara, a gente não tá... Eu não tô aqui pra discutir com esses caras, não. O cara que tem uma opinião que fala, eu não posso ter opinião racista, ele tem que ser cortado, deletado. A gente tem que sair em público pra dizer o que esse cara fala não presta. Por exemplo, eu não tô aqui pra debater o livro do Olavo de Carvalho.
O Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, eu não quero nem chegar perto de quem cita o Olavo de Carvalho. Se eu tiver que participar de uma mesa de conversa e um cara citar o Olavo de Carvalho, eu levanto e desligo. Ainda bem que nenhum de vocês falou aqui. O Rodrigo gosta muito dos tratados de astrologia dele. Nossa, nenhum tratado. Não existe nada que sai da boca daquele homem que é digno. Nada, eu não sabia nem que ele falava sobre astrologia, velho. Ele é um astrólogo sucedido que diz que é filósofo. Eu nem sabia que ele era astrólogo. Então, pra você ver como eu não conheço, cara. Você não perdeu nada. Então, assim, não há respeito. Assim como eu já muitas décadas, eu não respeito uma vírgula do que sai da boca do Edir Macedo, do Malafaia, do Feliciano. Eu não respeito uma vírgula. Eu não estou discutindo teologia com o Malafaia. Eu quero que o Malafaia se dane. E eu quero que as pessoas calem a boca dele. Ele não merece respeito. Não. Respeito merece, para mim, embora com certo cuidado, as referências conservadoras protestantes. Eu até converso com os caras desses. Mas, por exemplo, eu não respeito, em mínima hipótese, conversar com aquele moleque do Iago Martins. Você viu o vídeo que ele postou essa semana? Não vi. Eu não converso e nem consumo, não vejo nada. Eu também exato. Eu também não consumo. Desde que ele se fantasiou de mendigo, eu parei. O recorte aparece aí. O cara tem coragem de escrever um livro falando da máfia dos mendigos. Eu sei que ele brigou com o cara lá da maçonaria, né? Pra mim, esse é outro. Então, assim, eu até li o cara falando disso, o Rob, só um parênteses. Ele teve uma treta com esse cara, eu acho que é Anderson Silva o nome dele. É verdade. Anderson Silva brigou com o Iago Martins. Aí os caras botaram no Twitter assim: nossa, na treta do Anderson Silva com o Iago Martins, eu torço pela treta. Eu também. Pra mim, que os dois se abracem, caiam no abismo da sua ignorância e da sua estupidez. E eles cometem um desserviço. Esse moleque desse Iago Martins. Ele falou essa semana passada aí que as mulheres... O cara tá no século XXI. Ele falou mais uma vez essa semana que mulheres, mesmo que apanhem dos seus maridos, não podem se divorciar. Entendeu? Ou a gente resiste a um cara desse e diz não dá pra conversar, ou a gente vai dar palco para aquilo que você falou. E o Nicodemos falando que a igreja não precisava pedir perdão pelo racismo. Exatamente. Aí isso é pior ainda. Esses caras... Aliás, assim, amigão, ainda bem que aqui eu posso falar, vocês cortam quando vocês quiserem aí, ou então... Eu duvido que vai ter algum corte. Assim, a gente não faz os cortes do Flow. Não faz. Não. O cara que apoiou o Bolsonaro... Para mim, perdeu qualquer credibilidade. Pode ser quem for. Não se sustenta em hipótese alguma. Então, qualquer um desses pastores, Nicodemos, qualquer um deles, qualquer um, não vou nem lembrar dos nomes porque eu quero terminar minha noite em paz. Esses caras, meu amigo, eles não têm nenhuma relevância para o mundo, nenhuma relevância para a igreja. Eles são anátemas. E os arrependidos? Quero saber quem é. Eu quero ver que arrependimento é esse. De verdade, porque pode ser arrependimento de ocasião. Ele pode o pior é os caras falando, não, me arrependi porque eu me decepcionei com a política do desgraça lá. Já mentiu. Agora o cara que fala assim, o Bolsonaro me enganou, é um mentiroso e um canalha. Isso que eu ia falar isso aí também. É um canalha. Porque, o meu cunhado, ele tem uma opinião muito legal sobre isso, que ele fala justamente isso, Robes. Ele fala assim, cara, se tem um político que não mentiu na sua campanha, foi o Bolsonaro, cara. Uhum. Tudo que ele falou que ia fazer, ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Então, assim, não tem como dizer que o cara me enganou, velho. Porque o cara foi honesto, velho. O cara é um político honesto. Ele falou tudo a verdade. Pra mim, é isso mesmo. O arrependimento que eu acho nessa hora que eu respeitaria e voltaria a ouvir um cara desse como uma referência na vida seria dizer, eu sabia o que eu estava fazendo, fiz errado e me arrependo de ter me deixado levar pela minha cegueira, pelo meu pecado, pela minha maldade. Vou devolver 7 vezes mais. É mais ou menos isso. Agora tem uma coisa... Pra mim, ele me enganou. Pelo amor de Deus. Agora tem uma coisa muito legal que aconteceu na Jovem Pan esses dias aí, que foi o Bolsonaro brigar lá com os caras, né? Mas foi muito engraçado, porque foi o seguinte... O que foi engraçado? Que eu assisti todo o programa, né? E aí, ele responde uma pergunta anterior falando sobre esse caso do Maurício de Souza, da liberdade de expressão. Ele fala que não, a gente tem que ter liberdade de expressão. Agora não pode falar nada, que tá tudo errado. Tá tudo muito chato. Tá tudo muito chato, tal, tudo muito chato, tal. Mano, acho que deu uns 2, 3 minutos, teve a pergunta.
provocativa, obviamente, do Marinho, que é o cara lá que é filho do político que foi associado com o Bolsonaro e não é mais. E aí, quando ele fez a pergunta, o Bolsonaro ficou revoltado e falou assim: se botar esse garoto aí na cama, eu vou sair. Aí eu fiquei pensando, mano, liberdade de expressão, se o cara quer provocar, deixa provocar. O cara não pode falar o que ele quiser. Aí não, aí tiveram que calar o Marinho pra poder dar a voz pro Adriles, que é o puxa-saco lá Aí o Marinho ficou com raiva. O Marinho falou assim: só bajulador pode fazer pergunta? Aí pronto, aí estourou, ficou mó briga lá. Mas foi exatamente, cara, quando dói em mim, é o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Quando dói em mim, cara, aí não. Aí não vem ofender. Não vem ofender o posto mais alto do executivo no Brasil, né? Não pode. Por quê? Porque não pode. Mas é liberdade de expressão? Mas liberdade de expressão pode. Mas se for pra ofender... O Monark publicou, o iFood retirou o patrocínio porque falou que eu entrevistei não sei quem, tirou o patrocínio, aí alguém comentou assim, opinião deles, né? Respeita a opinião deles, eu vi isso também, achei fantástico. Respeita a opinião, vai fazer o quê? Então, mas é o lance, esse negócio de respeitar a opinião, é isso que você falou. Não se pode respeitar a opinião violenta. Opinião violenta você não tem que respeitar, porque é violenta. Você, o cara, eu sou livre pra te dar um soco na cara. Não, você não é livre pra me dar um soco na cara, meu irmão. Você tá me agredindo, você tá me ferindo. Né? E isso que a gente tá falando, que é o mais legal, agora eu vou puxar pra nossa ferramenta, é bíblico. Jesus falou, mano, se você fala que ama teu irmão, mas você fere ele em pensamento, com seu pensamento, nem exteriorizando, você já tá matando, você já tá cometendo pecado, entendeu? Então, assim, se você tá traindo a sua esposa em pensamento, você já tá cometendo pecado, você tá cometendo adultério. Então, assim, a régua é muito alta pra gente. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas e entender que, assim, cara, se é violento, se faz mal ao outro, se fere ao outro, não, tá errado. Eu não posso. E com detalhe, hein? Jesus de Nazaré nunca respeitou a opinião de fariseu. Não, de jeito nenhum. As pessoas falam isso, esse papo de respeitar a opinião, ele sabia que ele estava ali, ele chamava o cara de filhos do diabo. Exato, violento, então, que faz... Pouco caiado. Vocês falam a mentira, porque vocês são... O pai de vocês é o pai da mentira, é o diabo. Vocês mentem desde sempre, porque ele mente desde o início. Isso. A gente tem que fazer isso, assim. A gente faz quem quer também, paga o preço quem quer. Eu pago os meus preços históricos há muitos anos já acostumei, já tenho o casco duro. Então, por isso que eu não tenho medo de dizer, não. Nós estamos em guerra. O que nós temos no poder não é um homem. Aquilo ali é um projeto totêmico de podridão. Aquilo ali é o abominável. O bolsonarismo não é uma opinião política. O bolsonarismo é a anticivilização. O Bolsonaro é o escroto que assumiu o poder. Ele não é um presidente, ele não é uma pessoa. Daqui a 100 anos nós vamos ter que pagar o preço como nação, assim como a Alemanha pagou pelo Hitler. E o Hitler era mais sofisticado que o Bolsonaro. Mais inteligente, inclusive. Esse Bolsonaro... Mais competente. Ele é a anti-civilização, ele é a anti-humanidade. Então nós não estamos no momento do mundo em que a gente está falando de opinião. O Brasil já esteve discutindo política e já esteve pensando em lados diferentes. O Brasil faz isso, já fez, esquerda, direita, moderada. O Brasil fez isso a vida inteira, quando foi permitido, né, quando não estava sob o cabresto da ditadura militar. Nos poucos momentos históricos em que a gente teve democracia, o Brasil fez isso. O Bolsonaro não tem democracia. Desde 2018 o Brasil entrou numa crise de proporções grotescas, gravíssimas. O Brasil não é um Estado democrático de direito, desde o golpe de 2016 e, sobretudo, quando esse inominável assumiu o poder, sustentado democraticamente por um povo cego e manipulado. E canalha também, por trás de todas as coisas. Então, nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui, nós estamos em luta. E isso, quanto mais a gente sai do nosso lugar de conforto, de... homem hétero, branco, de classe média, porque eu vivo bem pra caramba. O Bolsonaro não precisa nem me arrebentar muito, não. Eu tô pagando gasolina, eu tô reclamando, mas eu tenho dinheiro pra pagar. Agora, esse país tá sofrendo gravemente pelo que esse cara fez. Então, é a nossa obrigação moral se levantar em resistência e falar o que tem que ser falado e tudo mais. Então, assim, de verdade,
a igreja evangélica como movimento religioso perdeu completamente sua relevância. O que sempre existiu e vai continuar existindo são pequenos ou grandes movimentos de resistência. Então eu sei que existem pastoras e pastores nesse país que ainda estão pregando o evangelho e que resistiram ao bolsonarismo e que estão caminhando aí. Agora, as denominações religiosas, todas elas perderam sua relevância histórica e estão aliadas ao diabo que assumiu o poder nesse país. Se essa é a linguagem que os religiosos entendem. E o que é mais triste, né, Ale, é que não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente já passou por momentos. A história vai e vem. Já passamos por momentos históricos que a igreja precisava, desde denominações precisavam se posicionar, né? Como a ditadura. No nazismo, né? A ditadura no nazismo, a ditadura aqui no Brasil. E a gente se calou, né? Se omitiu. Então há esses movimentos, né, de resistência, graças a Deus, que é justamente o que a gente chama de Igreja de Cristo, né? Que existe independente das instituições. Agora, sim. Existe mesmo, eu sou um cara de esperança e eu sei que existe. Existe muita gente boa na política. E é por isso que, às vezes. Muita gente boa na igreja. Existe muita gente boa em tudo quanto é lugar. Eu acredito nisso. Às vezes alguns amigos perguntam assim, por que eu continuo na instituição, e é por causa disso, porque eu acredito e eu aprendi que a gente pode ser um vírus no sistema, né? A gente pode subverter. E o que eu posso poder salvar subvertendo é só ter bastante estômago para isso, né? Agora, uma coisa importante nisso aí que você levantou também, Ale, é justamente esse retrato de uma nação que luta por liberdade de expressão, mas uma expressão violenta, enquanto não luta por expressar, por exemplo, que temos retratos de uma sociedade que está buscando comida no lixo, pedindo aos gritos que alguém compre leite e pão para ela, né? E assim, é um retrato que, se tirado do seu contexto e colocado a legenda escrito Cuba, Venezuela, significaria a falência de um sistema comunista. Mas, no nosso envenenamento mercadológico, se a gente devolve a foto para o contexto, ela não significa a falência do sistema capitalista. Por que não? Porque a gente não consegue enxergar que estamos bebendo veneno faz tempo, entendeu? E a gente consegue só diabolizar o comunismo, o feminismo, o marxismo cultural e tudo mais, sendo que são coisas que até eu fico perguntando, gente, aonde está esse comunismo que vocês estão vendo? Porque o que eu estou vendo aqui no Brasil é um capitalismo desenfreado, é uma lógica meritocrática, é um fetiche por egos, né, que são egos inflamados, dando opiniões de tudo, sem se preocupar com quem está do lado de fora, do seu irmão, sem se preocupar com os problemas sociais mais graves. E a gente está se preocupando com a sexualidade do filho do Superman, entendeu? Isso que eu ia falar. Quem diria que o filho do Superman beija na boca nos traria até aqui? Exatamente. Quem diria que os protestantes iriam estar protestando contra uma HQ do filho do Superman? Pois é. Não, e uma coisa assim, até para quem não é nerd também, eu leio HQ desde os meus 16 anos, tá? E, mano, o tanto de homossexual que tem, bissexual, queer, trans, que tem HQ... O Super-Homem já foi comunista, já foi nazista, já foi e a galera tava ali de boa, mas beijou outro na boca, virou... Mas aí aparece a foto do cara lá beijando, pronto, já é uma coisa assim, beira o ridículo, se não cai totalmente no ridículo já, na piscina do ridículo. Mas é esse fetiche moralista da igreja aí que eu publiquei isso no Twitter, assim, é engraçado você falar. Você vê crente falando, não vos corrompeis com esse mundo, mas é só com relação à sexualidade e questões morais. Ninguém fala, não vos conformeis com esse mundo, quando a política neoliberal deixa as pessoas morrerem de fome porque acha que elas não trabalharam bastante ou não merecem comer. Eu não vejo ninguém defendendo lógica bíblica, sabe, vamos instituir o ano do jubileu aqui, todo mundo que tem dívida, os bancos vão perdoar porque isso é bíblico. Ninguém fala, porque deve falar, ninguém fala disso. Sustenta o mercado, o capital, e aí o capital só interessa... mais sagrado, é só desculpa, assim, a Bíblia é a desculpa para que as pessoas extravasem o preconceito dela. E usam, inclusive, para legitimar suas vaidades, suas vontades. É igual, por exemplo, pergunta que foi feita, inclusive, para essas pessoas que estavam falando contra o feminismo, é que ela cometeu um erro na resposta, abriu aquela caixinha de pergunta, né? Pergunte-me sobre o feminismo. Quando uma pessoa fosse super entendida do feminismo.
E aí a pergunta foi, você não acha que usar versículos soltos da Bíblia, a pessoa perguntou para ela, pode trazer alguns problemas, porque muitas seitas e muitas violências foram legitimadas por versículos soltos da Bíblia. Você não acha que ela precisa ser contextualizada para a gente entender um pouco do que está sendo dito? A pessoa fez questão de dizer que não, que a Bíblia não precisa ser contextualizada. Cometeu um erro gravíssimo, assim, tipo, nem os ortodoxos concordam com essa pessoa, entendeu? Tipo, Só a turma que ficou brava com o Ed lá, né? Esses aí... do atualizado. O Ed quis escrever a Bíblia, né? Cuidado. Exato, com que você tá andando, hein, meu? Você tá andando com os caras aí que querem escrever a Bíblia de novo? Aí fala, maldito qualquer um que acrescentaram... Pronto, uma palavra. Vírgula, essa palavra. O Jim Peterson, sei lá onde ele tá, né? Porque ele escreveu uma Bíblia inteira. Contextualizada e atualizada. E que todo mundo usa hoje a mensagem, mas ninguém lembra, né? A revista atualizada também do Almeida também joga o padre fora. Até esses caras não leem a Bíblia, eles leem no aramaico lá no original. Eles têm um manuscrito do Mar Morto, deve ter. Tem o resto do livro de Isaías de Kim Han lá, que só tem alguma parte, eles acharam o resto. Com certeza, porque a Bíblia que eles têm em casa com a cara de um leão, né? Na capa. Tá proibida a Bíblia preta? Agora só tem Bíblia. Tá difícil. Essa coisa da referência do que eu tava falando aqui, ela precisa ser. A gente precisa voltar a não ter vergonha de assumir nossas referências, inclusive, né? E espalhar essas referências. Porque, de verdade, sempre haverá um ambiente de liberdade de expressão que a gente não deve controlar completamente. Então, como eu estava dizendo, o cara vai para a rede social fazer um vídeo de 2 horas falando sobre que a Terra é plana. Ok, tem que deixar falar, aquilo não causa crime, não é violento. O outro vai para a rede social para debater a importância da vacina. Ok, ele só não pode falar contra a obrigatoriedade, etc. Mas ele pode falar, eu acho que a vacina não funciona no mundo inteiro. Ok. Como é que a gente combate essas coisas? Com as boas referências. A gente tem que espalhar as boas referências. Então, acho muito bacana o movimento dos cientistas importantes desse país que estão assumindo Twitter, Facebook, Instagram, entendeu? De uma garotada que estuda o movimento político-social e que está apresentando o que é comunismo, marxismo, o que é capitalismo de verdade, entendeu? Eu gosto muito de uma menina, uma menininha, mas que me ensina pra caramba. E que ela diz assim, a Laura Sabino, no Twitter dela, ela diz assim, eu estou aqui para libertar as pessoas do seio do capitalismo e colocar na teta de Marx. Muito brilhante a menina, ela tá lá para falar o que é o marxismo, mas com propriedade. Assiste essa menina, por exemplo. A menina está estudando, é historiadora, é novinha, mas é uma menina que tem uma cabeça muito bacana. Fora a geração inteira dela lá. Boas referências. Vamos discutir o que é capitalismo, o que é marxismo, o que é comunismo. Vamos discutir. Porque, inclusive, isso não é crime, não tem nenhum problema. A gente está numa disputa de civilização para saber qual é a cara do mundo. É o capitalismo, é o socialismo, ou é até o comunismo? Vamos discutir, vamos pensar. Não é crime, mas vamos pôr as boas referências ali, entendeu? Então, assim, vencer essas opiniões absolutamente descabidas com boas referências, né? Resistência. E aí, eu sei que eu tô falando algo que pode parecer ingênuo para o mercado, porque o menino da bicicleta vai ganhar sempre mais visualização e patrocínio do que a mocinha que estuda pra caramba para fazer vídeo do marxismo. Ou o liberalzinho que vai falar sobre isso, o mercado com propriedade. Aí vem esse menino da bicicleta e fala bobagem e ganha patrocínio. Então o mercado engole, eu sei disso. Mas eu também sei que eu fico muito feliz de estar do lado da resistência. Não importa vencer a guerra, importa do lado de quem você luta. Isso para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu não vim aqui para ter sucesso, nem para vencer e nem para ser ouvido pelas multidões. Se isso acontecer, que seja um momento de milagre na história, porque a multidão ouve o que é certo rarissimamente. Mas eu estou aqui para viver a resistência. Então, a gente tem que buscar as boas referências, entendeu? Tem que falar.
Pô, num país que estava dando bola para o Olavo de Carvalho, a gente tem que voltar a falar de Paulo Freire, cara. Sabe? Pelo amor de Deus, a gente tem que voltar a pôr o Rubem Alves na roda dos teólogos malucos, a gente tem que botar o Darcy Ribeiro na ordem do dia, a gente tem que falar do que é importante, entendeu? Então nós precisamos resistir com conhecimento e, sobretudo, nós precisamos resistir com poesia, com alegria, com amor, com vida, com festa, porque a gente tem que levar o pão, levar a água e levar o abraço. Então, Aí de resistir sem perder a ternura jamais. Sem perder a ternura jamais, exatamente, entendeu? A gente tem que voltar a falar das flores, porque senão ninguém aguenta. Esse podcast, a capa dele ser vermelha. Total. Ninguém mandou, né? O cara citou Che Guevara, meu irmão, pra fechar com essa... Não é? Um abraço, esse caminho. Tá no seu revolucionário. Vou terminar dando uma palavra para o seu grupo aqui do podcast, que eu sei que tem gente muito inteligente, muito antenada, ouvindo vocês, acompanhando vocês. Quero dar uma palavra. Não tenham vergonha de buscarem boas referências, de assumirem suas boas referências num mundo que está absolutamente tomado pela ignorância e pela estupidez. Não tenham vergonha. Assumam a sua leitura, assumam os pensadores, porque eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos vencer esses caras, eles vão voltar para o esgoto. Os bichos escrotos que o Titãs pediu para sair do esgoto, saíram esses bichos escrotos. Vamos devolver tudo para o esgoto, esses caras. A gente vai vencer. A gente vai ter... nós vamos voltar a ouvir oficialmente a vida, o amor, a justiça, a bondade. Vai voltar a ser tratado nesse país o assunto de cuidado dos pobres com humanização. Nós não vamos mais ouvir esses babacas que ficam dizendo que pobre só é pobre porque quer, que pobre está na rua porque quer, porque é máfia. Nós vamos mandar esses caras para o esgoto de novo. Nós vamos mandar... Fica aí a mensagem subliminar para você que ouviu. Pelo amor de Deus. Mais Júlio Lancelotti e menos Iago Martins, pelo amor de Deus. Esses teólogos de ocasião que não sabem porcaria nenhuma de cotidiano, de volta para os cemitérios, que eles chamam de seminários. Voltem a fazer a teologia de vocês vazia nas bibliotecas que nada mudam e que não causam impacto nenhum no mundo. Nós vamos tirar esses caras do Ministério da Educação. Nós vamos tirar o presbiteriano do Mackenzie do Ministério da Educação. Nós vamos voltar a produzir cultura, amor, liberdade, vida nesse país. Eu acredito nisso todo o meu coração. Amém. E aí, amigão, quem ficou abraçado nas hostes sacerdotais do bolsonarismo, que fique, que se vá para o fundo do oceano com eles também. Que percam toda a relevância. Que voltem se arrependam, volta para casa do pai. Voltem para casa do pai de vocês. Que voltem pro Super Pop. Exatamente. Voltem pro Super Pop e pro CQC. Que é o seu. Que da onde nunca tiver ter saído. Nunca deviam ter saído. Voltem então, pra Rede TV. Vamos resistir. Vamos voltar a ler coisa boa. Vamos voltar a falar do que é certo. Pelo amor de Deus. E vamos junto, vamos nessa caminhada aí, vamos junto. Uma coisa que a gente sempre fala, resista e que a gente se fortaleça aí, porque não é fácil e a gente está aqui para ajudar o outro, e nós agradecemos novamente a sua ajuda, sua parceria, Robles. É sempre muito bom te ouvir, é muito bom ter você perto, caminhando perto. Às vezes a gente fica um tempo sem se falar, assim, né, o dia a dia, a rotina e tal, mas sempre acompanhando seus pensamentos, só o que você produz. E se você quiser deixar seus contatos aí para que as pessoas te achem, o que você tem escrito, falado, feito, como é que o pessoal te acompanha? Para mim é sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto. E enquanto vocês quiserem continuar cometendo essa loucura de me chamar, a cada 100 episódios eu estarei aqui de novo. Eu vou em Sorocaba para a gente tomar um café, que a gente é do interior agora. Então... Agora nós somos vizinhos, né, irmão? Agora, você não pega nem trânsito para vir para cá. Não pega mesmo, não. Café. E Sorocaba é uma cidade bonita pra caramba. Sorocaba é gostosa mesmo. E a turma me acha nas redes sociais, digitando Alexandre Robles lá, e vendo o conteúdo, e é isso. Eu, nos últimos anos, eu fiz uma transição na minha vida que foi muito importante para mim, tem sido importante na minha caminhada,
que eu já tinha deixado o Ministério de Igreja Local, né? Por razões minhas, pessoais, familiares, e fui me distanciando desse processo do Ministério Pastoral de Igreja Local, e nos últimos anos eu tenho me dedicado à psicanálise. Então hoje a clínica está ocupando a maior parte do meu tempo de dedicação e profissional. Eu estou atendendo como psicanalista, então fica aí o jabá entregue no maior podcast desse país. Não é do Monark, não é da bicicleta, não. Não é da bicicleta. Obrigado, Rubens, novamente. A gente vai deixar aí, pessoal que tiver vontade aí nos links aí, vai ter as redes do Rubens. Redes, aí. Maravilha. Procurem. E também um beijo pro Rodrigo Quintan, jornalista. Se formou o quê? Na PUC do Rio, Júlio? PUC. Olha só. Que época você formou? Você não é amigo dos Los eu sou um filho da PUC. Foi na época dos Los Hermanos? Não, foi não, cara. Foi bem depois. Você é mais novo. Perdeu a melhor época. Novo que Los Hermanos, não acredita. Não. O Los Hermanos tocou, quando começou a aparecer forte, a Ana Júlia. Eu tava no ensino médio, eu acho. Para com isso, Rodrigo. Você perdeu a melhor era da PUC. Os caras foram PUC. Seu bicho lá na PUC, rapaz. Não, foi nada. Tem nada, rapaz. Tem nada, não. Agora, mas foi a PUC no Rio é só os bicho grilo. Mas assim, os bicho grilo Playboy, né? Porque é caro o bicho grilo. Não é o bicho grilo, não é o bicho grilo de iPhone. Bicho grilo de iPhone, né? Bicho grilo. Bicho mas grilo. Por duas turmas você não foi um Los Hermanos, então. Talvez, acho que é isso aí. Até a próxima, camarada. Valeu, mano, obrigado. Rubens, mais uma vez, mano, obrigado. Sempre muito bom ouvir você, sempre muito bom partilhar as conversas contigo. E de verdade, eu vou marcar um negócio com você aí que a gente precisa trocar umas ideias mesmo. Vai ser um prazer. Muito bem. Quem sabe você não me atende. Tá osso. A igreja local aqui ainda tá aqui, estamos resistindo, viu? E muito obrigado a você que resistiu conosco e que tem resistido, caminhado junto conosco e nos ouve. Obrigado a você que nos acompanha. Nos siga nas redes sociais, @canal Telescópio. Siga também a Crentaços, @Crentaços. Todo mês um episódio novo. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!